termina, né? E isso passa-se milênios e as situações continuam aí sem nenhum tipo de intervenção como as pessoas pedem, né, e gostariam que acontecesse, nem por quê, né? Então, essa é uma investigação que envolve a consciência, tá? A percepção, a emoção, a frequência, a identidade, e talvez até mesmo o propósito da experiência humana, né? Dentro deste ambiente que nós chamamos de realidade. Está dando para vocês perceberem, né, a dimensão desse assunto, né? Uhum. Nesta noite, tá, a gente aqui não pretende apresentar respostas definitivas, como eu já disse lá no início, tá? Uhum. Vamos seguir uma trilha de hipóteses, vamos observar várias camadas, vamos questionar premissas que normalmente aceitamos sem nenhuma reflexão, tipo essa que eu acabei de, né, de colocar aí para vocês, né, dos pedidos, né, para os santos, mestres e tudo mais. E talvez, ao final desta conversa, descobramos que a pergunta mais importante não é apenas de onde vem o pensamento, mas o que a própria existência está tentando descobrir através da experiência humana. Porque talvez o pensamento não seja apenas uma das etapas de um processo muito maior. E é justamente esse processo que vamos investigar juntos, né, a partir de agora. Alguma pergunta aí dos meus amigos interlocutores? E eu acho que isso bem profundo, né? Aí também entra aquela questão dos pensamentos intrusos, né, André? Porque a gente. Tudo isso são camadas que vão ser discutidas aqui, tá? Uhum. Tudo isso são camadas. Não existe uma única variável nessa questão. É o que torna a experiência, não só na Terra, tá? A Terra é uma particularidade, né? Mas essa experiência aqui tão, digamos assim, visitada, né, tão até meio que desejada, né, por muitas consciências, por conta da, digamos assim, da questão inédita, né, que tudo isso é para muitas consciências, tá? Vocês vão ver, mais na frente eu vou até repetir essa frase, tá? Entendam bem uma coisa, tá? Isso também vai vir um pouco mais à frente. Uma consciência que a gente chama lá do plano espiritual, onde não existe forma, tá? Onde sempre foi se colocado como a perfeição, né? Algo perfeito. Essas consciências, tá? Elas têm até o entendimento de muitas coisas, tá? Mas o que carece para elas é a experiência desses entendimentos, tá? E é o que resultou, tá, em toda a criação do que nós chamamos de universo material. Tá? E essas consciências se fractalizaram de forma a vir experienciar aquilo que elas já entendiam, mas não tinham como saber, como era na prática isso. Isso muda completamente, ou deveria mudar, né, completamente a nossa visão, né, do que seria a criação. Tá? Então, nós vamos entrar agora aqui numa continuidade, tá? Vou chamar de bloco 2, para a gente não se perder, que é o pensamento, que ele é a origem ou a consequência, né? Bom, se existe algo que raramente questionamos, é a sensação de que pensamos e depois sentimos, né? Essa parece ser a ordem natural das coisas, né, na qual nós fomos ensinados a perceber. Primeiro, surgiria um pensamento, depois uma emoção, e depois a gente interpretava, né, para depois reagir, ainda por cima, a respeito dos pensamentos. Então, a gente construía uma ideia, depois a gente acabava sentindo os efeitos dessa ideia. Mas será que a experiência humana realmente funciona desse jeito? Porque quando começamos a observar com mais atenção, percebemos algo curioso. Muitas vezes, a emoção parece chegar antes da explicação. Alguém já parou para perceber isso? A sensação parece chegar
antes da narrativa. O estado interno parece surgir antes da justificativa racional. E talvez nós todos já tenhamos vivido isso inúmeras vezes, né? Imaginem alguém acordando pela manhã, mais esse exemplo, né? Nada aconteceu ainda, a pessoa está acordando. O dia sequer começou. Mas existe, muitas vezes, uma inquietação. Quem já não sentiu isso, né? Uma tensão difícil até de definir. Uma sensação de peso, por exemplo. Então, a mente entra logo em ação, né? Ela começa a procurar as razões, né? Por que você está sentindo isso. Isso. Não é mesmo que fica, né? Então, ela começa a procurar. Ela já te pergunta por que eu estou assim, por que eu já fiquei assim. Eu estava tão bem. Isso mesmo. Isso é a primeira sensação que nos ocorre, né? E aí a gente começa a pensar, será que é o trabalho? Será que é alguma espécie de preocupação financeira? Um problema familiar? Ou talvez ainda algo que nem aconteceu, né? A gente fica assim, pô, será que alguma coisa vai acontecer? Estou me sentindo tão esquisito, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, a questão é o seguinte, percebam esse movimento. A emoção, ela já estava presente. O pensamento veio depois para tentar organizar ou dar uma explicação do porquê dessa sensação. Deu para entender? Isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Por exemplo, uma pessoa sente medo, né? Logo depois encontra motivos para justificá-lo. Se sente irritação, logo depois tenta encontrar um culpado, né? Por estar se sentindo irritado. E quando, por exemplo, você sente insegurança, logo depois encontra uma espécie de narrativa que sustente aquela sensação de insegurança. E isso deveria nos levar a uma possibilidade interessante. Talvez muitos pensamentos não sejam criadores dos estados emocionais, eles seriam intérpretes desses estados, seriam uma espécie de tradutores ou organizadores. Talvez o pensamento seja a forma pela qual a mente tenta dar significado a algo que já estava acontecendo antes. E se isso for verdade realmente, uma pergunta inevitável deveria surgir. O que estava acontecendo antes? Porque se o pensamento não iniciou o processo, alguma coisa iniciou. Vocês estão conseguindo acompanhar? Com certeza. Alguma outra, vamos chamar de camada, né, da experiência já estava em movimento. A gente pode supor que poderia ser uma emoção, uma memória, uma associação inconsciente de algo, um estado vibracional, talvez algo ainda mais sutil. E é aqui que a investigação começa a se aprofundar. Porque durante muito tempo fomos ensinados a olhar apenas para aquilo que é visível, correto, gente? Para aquilo que pode ser descrito, para aquilo que pode ser racionalizado. Mas nem tudo que influencia a experiência humana nasce no campo racional. Vocês concordam comigo? Né? Principalmente o pessoal aí da parte mística sabe muito bem disso, né? Mas, na verdade mesmo, grande parte do que vivemos acontece antes que a razão consiga formular qualquer explicação. É só, mais uma vez, a gente se observar, né? Bom, observe uma situação simples. Você entra em determinado ambiente. Em poucos segundos, você sente um conforto, ou até um desconforto. Não houve tempo, gente, suficiente para uma análise detalhada. Ainda assim, algo foi percebido. Quem nunca sentiu isso? Outro exemplo. Eu estou começando por situações, exemplos bem assim cotidianos, né? Exemplos que não há dificuldade da gente perceber, porque isso é algo que é muito comum, né, para nós todos, né?
Outro exemplo também, você conhece alguém pela primeira vez e sente imediatamente uma aproximação ou até uma resistência, antes mesmo de qualquer argumento racional para isso. Tá? Com Quer dizer, certeza. fui com a É cara verdade. daquele fulano, não fui com a cara, né? Aham. Quantas É. vezes Meu santo não a